nosso terceiro tema, Smart City, nós vamos receber o Jorge Barros, ele é CEO da Smart City Business American Institute. Ele foi gestor de grandes projetos de tecnologia digital, de energia, de engenharia organizacional. E para completar o nosso painel, Jorge, nós lhe convidamos e você tem 20 minutos. Quando faltar 5 minutos, eu lhe avisarei. Boa tarde. Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, Eu pode queria, continuar. Estamos ouvindo. eu queria apenas confirmar que a minha apresentação está aí em ponto de bala. Ok, então muito bem. Vamos iniciar. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Silvana Parente, presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, por este convite. Agradecer a Desirê Mota, vice-presidente do Corecon Ceará, pelo apoio organizacional, e a Shirlene, que deve estar aí com a minha apresentação, e a sua competente equipe pelo apoio, pelo suporte logístico. Eu devo dizer que é um grande privilégio compartilhar este painel com especialistas tão ilustres e tão bem preparados. Compartilhar um painel assim é realmente uma grande satisfação. Também quero cumprimentar e saudar o meu querido colega, professor doutor Antônio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia, e também agradecer-lhe pela referência ao meu nome. Olá a todos, meu nome é Jorge Barros, eu sou CEO Brasil do Instituto Smart City Business América. Primeiro slide, por favor, slide número 2. Pede para ele esperar só um pouquinho, professor. Pede para ele esperar só um pouquinho que ela está colocando. Ela está providenciando aqui, professor. Só um segundo. Pode começar a explanação, ela já está inserindo aqui sua apresentação. Ok, então, quando conseguir colocar aí, por favor, o slide número 2, tá? Bem, nós temos muito orgulho. O Instituto Smart City Business América tem cerca de 12 anos de atividades, nascido aqui no Brasil. Nós somos um instituto multinacional brasileiro, muito orgulhosamente, composto por brasileiros que atuamos hoje em vários países. Temos muito orgulho de trabalhar para o desenvolvimento social e econômico da nossa região, atuando com filiais próprias em 9 países do continente americano, do Canadá até a Argentina. Nossa sede, como eu já falei, orgulhosamente, é em São Paulo, aqui no Brasil. Nós estamos posicionados como uma plataforma sem fins lucrativos para prestar consultoria técnica, compartilhar conhecimento, discutir, informar, construir relacionamentos estratégicos e, principalmente, desenvolver modelos de negócio, tudo isso em benefício do fortalecimento da economia e da criação de um ecossistema mais robusto para as nossas cidades. Bom, quando Shirlene descobrir aí a apresentação, por favor, passe já para o slide número 3, tá? Vamos entrar aqui no tema de cidades inteligentes, uma rápida passagem sobre a conceituação. Uma cidade inteligente é uma cidade que pensa, planeja e coloca em prática as melhores soluções inovadoras em benefício da qualidade de vida dos seus cidadãos. Isso contando com o suporte da tecnologia digital, mas observando o foco no cidadão e no atendimento aos critérios de interoperabilidade entre todos os serviços. Somente assim podemos obter aqueles ganhos adicionais de economia de escala, de garantia de atualização tecnológica e aumento da eficiência sistêmica. E o que essa palavra meio complicadinha, chamada interoperabilidade, significa? Interoperabilidade é um ambiente conceitual
onde os diversos serviços ao cidadão, em todas as áreas, nas áreas de saúde, de educação, do saneamento, da segurança, mobilidade, economia criativa, lazer e sustentabilidade, produzem um ganho adicional pela conectividade que as une, isso adicionalmente às valias intrínsecas das suas próprias configurações digitais. Lembremos que aqui nós estamos falando de soluções digitais. Muito bem. Nós estamos aí Já está exibindo sua apresentação, tá, professor? Tá, não é esse slide, por favor, pode passar, pode sair o slide agora e pode tirar tudo. Pode sair e voltar para mim, tá? O próximo, pode sair da apresentação dos slides, voltar para mim somente. Ok. E o próximo slide que eu vou pedir é o slide número 4. Então, por favor, deixa aí apontado. Daqui a pouquinho eu vou pedir. Vamos falar aqui apenas sem slide por enquanto. Quando nós começamos a falar sobre qualidade de vida das pessoas nas cidades, todos nós criamos algum tipo de ansiedade e grandes expectativas, não é verdade? Porque nós estamos no meio de mais uma grande transformação tecnológica em que devemos nos capacitar usando a nossa motivação, mas usando principalmente o nosso pensamento crítico para entendermos e não ficarmos atrás, dessa forma, exercendo assim plenamente os nossos direitos como cidadãs e como cidadãos. E como eu disse antes, nessas ondas de transformação tecnológica, a nossa missão é, acima de tudo, compartilhar conhecimento útil, orientar soluções que melhorem o bem-estar das pessoas, trazer à tona a compreensão dos fenômenos sociais e promover a transformação da ciência em tecnologias que realmente sirvam para melhorar o mundo, que realmente sirvam para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje, não é verdade? Então, vamos entrar agora no tema principal da minha palestra. Quantas vezes você já ouviu falar que o futuro da mobilidade urbana é ser 100% compartilhado, eletricamente sustentável, autônomo, interconectado, né? Pois é, isso pode até ser uma visão que devamos perseguir. Mas, entre mentes, nós precisamos garantir que não estejamos perdendo de vista dois aspectos que são fundamentais da mobilidade urbana, que são a acessibilidade e a inclusão. E eu não acho que seja produtivo para vocês ouvirem hoje aqui de mim um desfilar de dezenas de exemplos de mobilidade inclusiva que funcionam em cidades do tipo Nova York, Londres, Copenhague, Xangai ou Amsterdã. Para isso, vocês têm o Google. Vocês entram no Google e veem lá, em poucos segundos, as melhores referências de aplicação desse tipo de tecnologia, que a gente chama de tecnologia assistiva à inclusividade e à acessibilidade. Muito menos, acredito que vocês hoje precisam aqui de intelectualoides para apontar as nossas deficiências e mostrar os nossos problemas. Desses nós também já temos aos montes, não é verdade? Então, nós precisamos de gente que efetivamente aponte soluções, resolva os nossos entraves, porque o que nós realmente queremos é saber quais são as soluções possíveis e como colocá-las em prática. Pode entrar no slide número 4 agora, por favor? Muito bem, muito obrigado. Então, a nossa. Eu acho que nós. Pode passar para o próximo slide, por favor? Próximo slide. Ok.
Bom, então a nossa grande questão é por que 80% dos projetos de cidades inteligentes fracassam. Por que nós não temos mobilidade inclusiva em nossas cidades? Por que essas coisas não funcionam no Brasil? E o que é que nós devemos fazer para solucionar esses problemas? Esses é que são os nossos desafios e essas é que são as questões sobre as quais nós devemos nos debruçar nesses poucos 20 minutos que ainda temos por aqui. Tira o slide, por favor, volta para mim. Então, que tal, antes da gente entrar nessa discussão, a gente começar por definir esse conceito? Vamos lá. Mobilidade inclusiva é um sistema amplo de vários transportes, que permitem que todos tenham facilidade de locomoção e mobilidade, independentemente das circunstâncias. Eu vou repetir. Mobilidade inclusiva é um sistema amplo de vários transportes que permitem que todos tenham facilidade de locomoção e de mobilidade, independentemente das circunstâncias. Estamos falando aqui de inclusão, de acessibilidade e de acesso equitativo. Portanto, estamos falando de um sistema que deve permitir a todos a mesma capacidade de serem transportados aos locais onde precisam chegar. Pode entrar o próximo slide, por favor? No Brasil, hoje, vivem cerca de 190 milhões de pessoas e quase 20 milhões têm algum tipo de necessidade especial. Outros 60 milhões vivem abaixo da linha da pobreza, ganhando menos de R$ 497 por mês. E 92% de todas as famílias brasileiras com pelo menos 2 filhos têm que se virar com menos de R$ 3.500 para morar, comer, vestir, pagar por educação, saúde, transporte e lazer. Próximo slide, por favor. Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do... Eu acho que é o slide anterior. Pode voltar ao slide? Ok. Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deriva-se daí, em direta proporcionalidade, um vetor. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar os slides todos, eu vou só falar, tá bom? Pode tirar todos os slides, fica só aqui em mim, esquece a minha apresentação. Vamos lá. Então, nós estamos dizendo que a realidade brasileira é que 60 milhões de pessoas hoje vivem abaixo da linha da pobreza e 92% das famílias têm que se virar com R$ 3.500 para fazer tudo, morar, e essas famílias têm pelo menos 2 filhos, né? Então, havendo equidade e eficiência na mobilidade das pessoas dentro do espaço urbano, deriva-se daí, em direta proporcionalidade, um vetor de desenvolvimento social e econômico muito mais dinâmico, um vetor muito mais justo e equitativo, um vetor que permite que as pessoas resolvam as suas tarefas, cumpram com as suas obrigações diárias e tenham o direito de participar mais fluidamente das oportunidades de trabalho, de lazer, enfim, de todas as suas outras necessidades. Igualmente, também tenham acesso aos locais de prestação de serviços municipais, como a saúde e a educação pública. Aqui, a formulação de políticas públicas vai desempenhar um papel essencial na aplicação da tecnologia de transportes como vetor de desenvolvimento, identificando, pondo em prática várias maneiras de propiciar mobilidade à comunidade, essa comunidade que precisa, que tem necessidades especiais, aos indivíduos de baixa renda e àqueles que são menos favorecidos de transporte, que, por coincidência, representam a maioria, a esmagadora maioria da população. Em resumo, nós estamos falando de um tema que pressupõe um planejamento participativo, um planejamento sério, tecnicamente bem feito, que seja transversal aos mandatos dos prefeitos. Certamente não estamos falando aqui
do Plano Diretor Municipal, da Lei 10.257 de 2001. Não estamos falando disso. Essa lei ela tornou-se, ao mesmo tempo que uma obrigação, no mais das vezes virou também letra morta, né, para todos os gestores municipais. E como todos nós, infelizmente, sabemos e sentimos na pele, a cada 4 ou 8 anos, a maioria dos prefeitos brasileiros tem, quase todos, né, o péssimo hábito de desconstruir tudo aquilo que os seus antecessores construíram. E fazem isso por pura vaidade, por questões partidárias ou por suas tendências ideológicas pessoais. E percebam que nenhum desses 3 motivos que eu acabei de citar representam os anseios e as necessidades da população. Tampouco fazem parte do escopo de responsabilidade pública desses gestores que foram eleitos por nós. Ocorre que políticas e projetos de mobilidade urbana inclusiva normalmente são ações de média e de longa duração. Então, é quase impossível serem discutidas, planejadas, licitadas e realizadas em apenas um mandato. Então, dessa forma, para nós cidadãos que somos responsáveis e somos formadores de opinião, urge que estabeleçamos um pacto social e leis que garantam a continuidade do planejamento e das obras que estão em andamento, transversalmente aos mandatos dos prefeitos. Porque, caso contrário, gente, nós vamos apenas seguir... 4 minutos, tá, professor? Ok, enxugando gelo. Não vão nem dar um descontozinho aí por conta dos meus slides, né? Tá bom. Vamos continuar apenas enxugando gelo nesses ciclos autodestrutivos, desperdiçando o tempo da gente e colocando cada dia mais o nosso dinheiro, o dinheiro que nós pagamos, comprometendo a nossa qualidade de vida, né? Então, a propósito disso que eu acabo de descrever, a configuração mais fidedigna que nós temos hoje de interoperabilidade, de cidade inteligente, é aquela que traz ganhos adicionais de escala econômica, garantia de atualização e aumento da eficiência sistêmica. Então, para não desrespeitar a orientação de me manter dentro dos 20 minutos, eu vou agora rumo às conclusões. Tá? Então, sugestões para compor aí o paper que vocês precisam organizar. Os dados da gestão municipal precisam estar organizados, estruturados de forma estatística e totalmente disponibilizados ao acesso público. Urge um pacto social, como eu falei, em que tanto os recursos financeiros quanto os funcionários envolvidos na estruturação das iniciativas inovadoras sejam preservados transversalmente aos mandatos dos prefeitos. Número 3, é fundamental a realização de um planejamento estratégico específico, aprovado e apoiado pelo governo federal, que contemple todas as vertentes afeitas ao conceito de cidade inteligente. E, por último, é urgente a formulação de um Programa Nacional de Capacitação e Engajamento de servidores públicos municipais vinculado ao conceito de cidades inteligentes. Então, amigas e amigas, eu concluo aqui afirmando que as cidades precisam adotar soluções inovadoras e superar os seus desafios de gestão para poder evoluir na dinamização das suas economias, na criação de novos empregos, na melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. A formulação e a aceitação de mudanças regulatórias que impactam o desenvolvimento de uma comunidade é uma questão que precisa ser considerada pelos gestores públicos como prioritária e resolvida com a devida celeridade. Então, eu encerro com isso aqui a minha fala, agradecendo o gentil convite dos egrégios Conselho Regional de Economia do Ceará e do Conselho Federal de Economia do Brasil. Me coloco à inteira disposição de vocês para futuros contatos e para ainda esclarecer alguma dúvida que eventualmente tenha ficado. Devolvo, então, a palavra ao moderador. Muito obrigado. Obrigado, professor. Parabéns pela sua exposição. Nós tivemos 3 brilhantes apresentações que trazem 3 pontos-chave: a questão do uso do carro, do deslocamento,
a questão da reutilização e do desperdício da água e a questão da gestão participativa, do urbanismo de redes, das conexões necessárias para uma cidade ser sustentável. Então, vou passar agora para cada um dos nossos palestrantes. Cada um tem 2 minutos para fazer as suas considerações finais em relação ao nosso painel. Primeiro, o professor Francisco Cunha, 2 minutos para suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer mais uma vez o convite, dizer que para mim é uma satisfação falar sobre esse tema e dizer que tudo se pode fazer e se deve fazer pela melhoria das, digamos assim, das condições urbanas em nossas cidades, que são muito precárias. E que a tecnologia da informação, ela sim deve ser algo, como o professor Jorge Barro frisou, deve ser algo que vem ao socorro, no socorro dessa necessidade de cidades mais administráveis, mais cuja gestão seja melhorada, mas em compensação que também se dirijam ao objetivo da sustentabilidade. E aí é que está o grande desafio, porque nossas cidades não foram preparadas para serem sustentáveis, diferente de outras cidades no mundo, né, que já tiveram algumas mais antigas, outras mais apetrechadas para isso, mas o fato é que nós tivemos um processo muito penoso de urbanização e estamos pagando caro por isso. E o trabalho de caminhar na direção da sustentabilidade é um trabalho árduo e muito exigente, justamente porque são as nossas cidades, por conta desse processo todo, são cidades profundamente injustas, né? E lidar com sustentabilidade significa também lidar com a diminuição da, do gap social que existe entre os habitantes das cidades. Então, geralmente são duas cidades que são adversárias dentro do próprio território. Então, nós temos essa obrigação de mudar as nossas cidades, que é trabalho de uma geração, mas precisamos começar logo. 2 minutos em ponto. Muito obrigado, Dalila. Obrigada. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? É realmente muito satisfatório participar de um debate de alto nível e com um assunto tão instigante. Eu colocaria aqui, para concluir, 3 pontos que foi falado, explanado tanto por mim quanto pelos painelistas. O engajamento do servidor, professor Jorge, é muito importante, porque ele vai ser o condutor dessas políticas públicas, ele vai garantir a continuidade desse planejamento ao longo prazo, né? Então, ele vai ser aí um agente muito importante para garantir esse planejamento a longo prazo. Pensar a cidade, sim, a longo prazo, usar dados, ciência, tecnologia a nosso favor. A gente tem aí uma gama de tecnologias de inovação, mas que isso seja usado ao nosso favor, mas principalmente para atender os que são primeiro prejudicados, né, e que estão aí na ponta com essa questão da desigualdade das cidades, né, e garantir que essa transição para uma cidade mais sustentável seja sim atendendo a essa população em vulnerabilidade e alcançar essa transição justa, acessível não apenas no transporte e na infraestrutura, mas acessível para a saúde, para a educação, né? Então, isso é muito importante quando a gente pensa em alcançar essas cidades sustentáveis dentro de um contexto tão difícil e complexo que são nossos centros urbanos hoje. Acho que usei os 2 minutos. Obrigada. Obrigado, Dalila. Professor Jorge. Muito bem. Doutora Dalila, nós temos alguns anos aí na estrada e hoje atuamos em praticamente toda a América Latina. Nós temos filiais em 9 países, do Canadá até a Argentina. Nós demos muita cabeçada, erramos muito. Segundo o Conselho Mundial de Cidades Inteligentes, que fica na Europa, na sede da Comunidade Europeia, 80% dos projetos para cidades inteligentes, entre os quais de mobilidade inclusiva e outros tantos que possamos pensar, inclusive de saneamento também,
fracassam, 80%. Na verdade, na América Latina é um pouco pior do que isso, chega a 85%. E pasmem, não falta dinheiro, não falta financiamento. Faltam 3 coisas, basicamente. Primeiro, falta planejamento estruturado, sério, direcionado e participativo. Segundo, falta motivação e formação das pessoas que, em última análise, vão administrar, vão fazer a gestão desses projetos, que são justamente os servidores públicos, que são pressionados no dia a dia por uma série de outras tarefas e precisam ter uma formação, ter uma capacitação para isso. E, além disso, a gente só se compromete com uma coisa que a gente entende e, portanto, fica motivado. Né? Então, fechando, o cerne da questão está justamente aí, em ter uma abordagem mais ampla, participativa, que pressuponha uma capacitação das pessoas e que leve em conta o princípio da interoperabilidade entre todos os sistemas. Tudo que faz parte da gestão municipal precisa estar interconectado para a gente ter aqueles ganhos adicionais em termos de economia de escala, de garantia de atualização e de mais-valia dos sistemas individuais funcionando de forma conectada. É isso, eu agradeço mais uma vez ao convite do Corecon Ceará e da Confecom. O Corecon Ceará, em nome da presidente Silvana, da vice-presidente Desirê, agradece os 3 palestrantes e eu gostaria de encerrar pela frase que eu comecei: uma cidade sustentável é aquela cidade que melhora a qualidade de vida dos seus habitantes. E isso envolve tudo isso que vocês colocaram, e essa construção precisa ser participativa, porque a implantação tem que ser participativa. Ninguém implanta isso a partir não só do poder público, nem só das empresas, nem só das ONGs. Tem que ser toda a sociedade na busca dessa sustentabilidade e da melhoria da qualidade de vida. Muito obrigado a todos. O 21º N agradece a todos os participantes e a audiência por esse produtivo painel sobre cidades sustentáveis e economia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.